Queridos irmãos e amigos, saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus, amém? Um abraço muito carinhoso para os nossos 33 mil alunos dos 28 cursos diversos do Seminário Brasileiro de Teologia, espalhados em 78 países desde 1990. A parábola do rico e Lázaro. Vamos meditar nesse instante numa das mais belas histórias narradas pelo Senhor Jesus, escrita pelo médico Lucas no capítulo 16, versos de 19 a 31, pronunciada diante de escribas e fariseus, mas escrita para os gregos, que aqui representam os gentios. Um evangelho escrito de intelectual para intelectual, pois quem se interessa em conhecer algo para o amanhã são pessoas prudentes e inteligentes. Então, estas são algumas das razões para meditarmos juntos nesse maravilhoso texto profético. Lucas e Marcos não eram apóstolos, mas apenas discípulos. O Senhor Jesus estava com 32 anos quando em Jerusalém ministrou este ensinamento e provocou muito ódio e revolta nos fariseus. Tanto a mitologia grega, egípcia, babilônica, quanto as demais civilizações do Oriente e os milhares de deuses pagãos de todos os séculos ou milênios sempre tentaram satisfazer a curiosidade humana quanto a conhecer o futuro, e todas falharam. Hoje temos 3 grandes correntes de pensamentos, onde cada uma defende um entendimento, e vamos explicar os fundamentos de cada uma, e ao final o ouvinte saberá quem está com a verdade, uma vez que apenas uma é a verdadeira. Primeira corrente, o Espiritismo, que tenta explicar que existe a reencarnação. Segunda corrente, o catolicismo, que defende o purgatório. Terceira corrente, o cristianismo, que prega que a vida eterna se adquire por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Ainda os hindus e os budistas consideram o inferno como um lugar de purificação e restauração. O budismo sustenta que a Sansara é um inferno com 18 fornos temporários, sendo 8 quentes, 8 frios e 2 mornos. Até o judaísmo entende errado. Primeiro, porque não aceita a entrada no céu por meio da fé em Jesus. Segundo, alguns até defendem e sustentam a inconsciência pós-morte, e outros até a inexistência do espírito. O islamismo defende que o inferno é eterno, consistindo em 7 portões pelos quais entram várias categorias de condenados, sejam eles muçulmanos, injustos e não muçulmanos. Afinal, existe até denominações cristãs heréticas que defendem a inexistência do espírito e do inferno. Enfim, todo aquele que não é cristão genuíno tem muito medo do inferno, mesmo não conhecendo a real gravidade do fogo eterno. Deus criou o inferno justamente para poder impor obediência aos povos e castigar o infiel. Inferno significa lugar de condenação, vem do latim e é igual a profundezas ou mundo inferior. Também significa Seol no hebraico e Hades no grego. A religião religa o homem com Deus e garante um futuro eterno de paz e felicidade. E sob esse argumento, milhões de religiões já nasceram em todas as épocas, mas poucas chegaram a entender sobre o destino eterno ou além-túmulo. E sempre ocorreu muita divergência e incoerência quanto ao local físico, tipo, prazo de sofrimento. Mas graças a Deus que Cristo deixou tudo muito bem explicado e resolveu definitivamente a polêmica, narrando a importante parábola do rico e Lázaro.
Entretanto, o diabo tenha hoje ninho em milhões de religiões heréticas, justamente para tornar o inferno muito confuso, pois a principal arma do diabo é sustentar que não exista inferno, ou que inferno seja aqui na terra mesmo. Então, não teria outro texto mais importante que este como preâmbulo e para base de estudos e meditação. Ouvi as primeiras pregações sobre a profecia ainda bem criança, a partir de 1965, na casa de oração, onde fui evangelizado e discipulado. Já ministrei esta passagem centenas de vezes em dezenas de denominações. A primeira foi em 1977 e em 78 cheguei até a gravá-la em centenas daquelas antigas fitas cassete. Minha fé é a primeira a crescer quando ministro esta passagem, e tenho certeza que a sua vida não será a mesma a partir do término desta mensagem, vinda diretamente dos céus para o seu coração. Iniciando pelo título, estamos diante de uma passagem onde vários estudiosos entendem que seja uma história real de duas pessoas. Contudo, o Código de Beza o trata como uma parábola, embora sempre parábola não identifique o nome das pessoas. De uma forma ou de outra, não há problema, porque parábola é o modo pelo qual uma verdade pode ser vista. O Senhor Jesus está contando uma realidade, abrindo a cortina do futuro para todos os fiéis poderem conhecer tudo sobre além-túmulo e além-eternidade. Deus não quer nenhum servo ignorante quanto a conhecer o futuro. Os cristãos são as pessoas mais sábias da terra. Isto porque leem a Bíblia e nela meditam. Saber de onde viemos e para onde vamos sempre foi a questão maior da ciência e da religião. E somente quem crê em Deus e lê a sua palavra pode inteirar-se desta realidade e ter certeza do futuro. Jesus, diante dessa realidade, deixa registrado aqui nesta passagem algo sobrenatural, fantástico, versículos que esclarecem todas as dúvidas e ao final derruba por terra os frágeis fundamentos do purgatório e da reencarnação. O versículo 19, o homem rico nesta parábola não significa somente uma pessoa cheia de bens e tesouros. No texto é a figura de toda pessoa que não tem o Senhor Jesus. A pessoa pode ser pobre financeiramente e uma vez não tendo comunhão com Deus, será lançada ao inferno e depois ao lago de fogo. Uma das provas de que a riqueza por si só não leva ao inferno é o fato de que Abraão era muito rico e aqui ele é figura de Deus. Alguns teólogos dizem que a palavra rico seja a tradução em latim do nome divis. Púrpura era usada para vestimenta externo e linho para as peças íntimas, representando luxo e realeza. Púrpura era o corante de um crustáceo murex de moluscos do Mediterrâneo e era matéria orgânica caríssima. Lídia, uma crente de Tiatira, em Atos 16 e 14, vendia tecidos cor de púrpura. Versículo 20, Lázaro representava a privacidade do gozo do pecado da carne, e alguns entendem que representa também a privacidade do conforto social e material. Lázaro significa Eleazar, ou Deus me socorreu, e não o homem. Vivia à porta significava que estava por fora do palácio ou da casa nobre, e pessoa que não tinha comunicação interna ou pessoal. Versículo 21, na época de Jesus, o povo se alimentava com as mãos, e as mãos eram limpadas
com pedaços de pão e depois eram jogados à lavagem dos porcos e também eram comidos pelos cães ou pobres. Lázaro desejava, mas sequer conseguia, pois tinham os porcos na lista de preferência e depois os cachorros. Tanto que os próprios cães estavam ali lambendo as feridas do mendigo. Lambiam o sangue que corria, pois eram atraídos pelo mau cheiro das feridas chagosas e dilaceradas. Lázaro estava com doença crônica devido ao desnutrimento alimentar. Tudo isto apenas para retratar o desprezo e como os ímpios consideravam os filhos de Deus. Também já ouvi explicações de que os cães têm saliva curativa, e isto era uma providência divina para amenizar o sofrimento das chagas doloridas, disse o doutor Alexandre, juiz da Vara do Trabalho, quando conversávamos a respeito do tema dentro de uma audiência. Esse versículo ainda mostra que o rico era egoísta, gastava toda a sua riqueza consigo próprio e não se importava com o próximo ou olhava para ele. Era guloso, vaidoso e sem compaixão. Versículo 22, a vida tem um fim, todos vivem livremente, mas chega um dia em que todos têm de acertar as contas com o Criador. Para alguns, até parece que Deus foi injusto, porque nesta passagem recolheu primeiro o espírito do crente. Na verdade, isto significa longanimidade e misericórdia de Deus, pois o pobre já estava preparado e todo crente de verdade que vive em Cristo tem a morte como ganho. Deus não quer que nenhum se perca, então prolongou um pouco mais a vida do ímpio, para ver se o mesmo algum dia pudesse ouvir mais das boas novas e nascer de novo. Os anjos levaram o espírito de Lázaro para o céu. Seio de Abraão significa os braços de Deus, ou mesmo da comunhão eterna. Depois morreu também o Dives, ou rico, acabando ali, juntamente com o seu último suspiro, a sua alegria e prazer de viver, restando agora tão somente viver sofrendo espiritualmente no inferno. E notem que o diabo sequer se preocupou em levar aquele espírito, automaticamente já caiu e passou a morar no Hades, ou terra dos mortos, onde alguns teólogos entendem ser no centro da terra. A partir de 1997, sempre quando meditei e medito nesta passagem, lembro-me de outras duas mortes e funerais ocorridos em agosto daquele ano. Um da irmã Abadia, que faleceu por doença e idade, membro de uma pequena igreja em Tuiutaba, e a outra que me lembro é da princesa em Paris, causada por acidente, a cuja reportagem tive a oportunidade de assistir e presenciei milhões de fãs e amigos da princesa da família real que queriam ver o corpo da famosa, que já havia tido 5 maridos e morreu junto com o 6º. Minuto após a reportagem, fui ao velório da irmã Abadia. Era a última casa do bairro e o piso de terra, esquife daqueles gratuitos, vestidinho de chitão, o qual ela gostava de usar nas festividades da igreja. Lá já estava o pastor Antônio Carlos e uma vizinha. Éramos apenas 3 pessoas no velório. O pastor leu a Bíblia justamente na parábola do rico e Lázaro e argumentou que aquela irmã foi uma crente fiel à palavra de Deus, assídua aos cultos, e tinha até uma cadeira cativa na frente, onde já se sentava por longos 20 anos, mas que Deus haveria de enviar para aquele banco algum irmão ou irmã da princesa ou do rico. Argumentou também
que a irmã Abadia, no esquife presente, embora fosse sim sem fama social, mas foi recebida em audiência eterna pelo Rei dos Reis. É uma cidadã do céu, e que naquele momento o seu espírito já encontrava-se no seio de Abraão, sendo consolada, porque embora a distância fosse muito longe de anos-luz, havia sido levada pela legião de anjos santos na viagem de segundos até o terceiro céu. Meditando em relação ao espírito da princesa, interrogou onde que poderia estar ela naquele momento. A prostituta samaritana teve 6 amantes, mas aceitou a Jesus antes de morrer e teve todo o seu passado perdoado e apagado, e ao final foi para o céu. Porém a princesa não teve a mesma sorte e certamente já estava no abismo, sendo atormentada pelo maligno e seus anjos. O corpo da princesa, como era famosa, estava num funeral honroso, caixão folheado a ouro e roupa mortuária da melhor seda, cercada por multidão de amigos, porque a Bíblia nos ensina na parábola do filho pródigo que quem tem dinheiro tem amigos, mas podia ver o espírito da princesa no abismo, olhando para o céu e enxergando a todo instante os anjos de Deus carregando e chegando com os espíritos dos cristãos obedientes que acabam de falecer. Após meia hora, o pastor terminou o culto fúnebre. À tarde, fui ao sepultamento. Era uma cova sem ornamentação, e eu chorei de alegria o tempo todo, porque tinha certeza de que o espírito dela estava descansando no céu. Não porque era extremamente pobre, mas porque era noiva do Senhor Jesus e digna de ser comparada ao pobre Lázaro do nosso texto. À beira da sepultura da irmã Abadia, tentei relutar para não aceitar tudo o que o pastor Antônio Carlos havia ministrado, dando como exemplo a princesa, pois foram palavras reais e fortes demais. Mas depois que abri a Bíblia em João 4, versículo 18, fui convencido pelo Espírito de Deus de que eram sim palavras duras, mas todas eram reais. E quem somos nós para dizer não quando Deus diz sim? Naquele momento, tive a visão do féretro da princesa num monumental túmulo de mármore, e o espírito já no sofrimento, não porque era rica, mas porque a Bíblia afirma 100% que quem morre na prática do adultério não entra no reino dos céus. E infelizmente ela era digna de ser comparada ao rico do texto lido. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. O índice médio de natalidade é 3% ao ano, e o índice de mortalidade é 1,2% ao ano. Então, de 7 bilhões, morrem 84 milhões de pessoas por ano, 7 milhões de pessoas por mês, 233 mil pessoas por dia, 9.700 pessoas por hora, 161 pessoas por minuto, 27 pessoas por segundo. Morrem 27 pessoas por segundo. Destes, 10% são cristãos, então perfazem 3 para o céu, e 90% descrentes perfazem então 24 pessoas para o inferno por segundo. Das 233 mil pessoas mortas diárias, 90% são 209 mil pessoas e vão para o inferno, e 10% são 24 mil vão para o céu.
Se considerar a China, Índia, Oriente, onde os três juntos somam metade da população da Terra e onde o índice de cristãos é bem menos nesses três locais, quase zero, o cálculo então aumenta muito mais. Mas graças a Deus que para contrabalancear o índice de evangélico da Europa, América, parte da África e algumas outras regiões chegam a 40%. Por isso, pode-se considerar que a média mundial de cristãos são 10%. Contudo, existem os teólogos conservadores ou radicais que sustentam que apenas 5% da população mundial estão em comunhão e serão arrebatados. O crente, quando chora no velório de um cristão, é de alegria por saber que o mesmo venceu a guerra, e no velório do não cristão chora de remorso por não ter feito uma evangelização eficiente. Deus na Bíblia até proíbe orar por quem já morreu. Devemos orar muito e para todas as pessoas, mas somente enquanto elas estiverem vivas. Versículo 23: quem morre sem Deus já vai direto para o inferno sofrer lá até o dia do juízo, quando será então ressuscitado e levado para defronte do trono branco para continuar a receber a condenação pelas más obras e ser jogado dentro do lago de fogo, onde o enxofre arde e queima 50 vezes mais que o fogo comum. No inferno, para ampliar o sofrimento, Deus permite que os ímpios vejam os salvos na glória, pois o rico olhou para cima, e a parábola não diz que Lázaro ouviu, viu ou olhou para baixo. Primeiro porque Deus apaga toda lembrança de dor e sofrimento, e no céu não haverá mais lágrimas, tristezas ou dor. E segundo, porque Lázaro estava dormindo. Também existe um abismo intransponível entre inferno e céu, e seria impossível passar de um lado para outro. No inferno não há mais festa e linho, não há mais bebidas e vícios, não há prostitutas. Aliás, prostitutas há e muito, não há jeito de se prostituir. No inferno não haverá mais morte, porque a pessoa estaria agora, antes do juízo final, apenas em espírito, e espírito é imortal, e depois do juízo final será ressuscitado o corpo velho e doente da forma que faleceu, para ser revestido do caráter da imortalidade e lançado de corpo e espírito no lago de fogo. Versículo 24: Dives, ou rico, orou pela primeira vez, clamou ao Pai, então sabia que Deus é Pai, que ouve e podia responder à oração, e que tem um lugar de onde pode sair um socorro. Certamente na terra chegou até a assistir algum culto em igreja, por rádio, televisão, internet ou pelo DVD, e ouvir alguma oração. Mas no momento em que era oportuno para nascer de novo, recusou as boas novas, e o diabo petrificou o seu coração, ou pisou na semente, e ela não nasceu e não germinou a vida eterna. Então tudo já era tarde demais, passou-se a cega, findou o verão, e Dives não foi salvo. Deus até ouviu a oração e respondeu, mas foi de uma forma negativa. Não! Muitos foram as oportunidades em que teve de juntar tesouro no céu, converter-se, construindo igrejas e bancando missionários, mas preferiu viver toda uma vida de vaidade e desejo carnal e luxúria, e nunca pensou que um dia a felicidade material poderia acabar.
nada nesta vida permanece como está. Tudo é transitório, efêmero e passageiro. Vimos que Dives, mesmo no inferno, continuava com a sua arrogância, pois ao enxergar Lázaro, pensou que ele, como era pobre na terra, poderia ser mandado no céu. Lógico que viram tantos e tantos outros ao lado de Lázaro, mas preferiu um pobre conhecido. O sofrimento era tanto que apenas uma pequena gota d'água já seria o bastante para aliviar um pouco a agonia. O inferno existe e é quente, tem tortura, é fogo e sofrimento, e é distante de Deus sobretudo. Infelizmente, existem alguns seminários teológicos que se dizem modernos e renovados, que estão defendendo teses, argumentando que o inferno é apenas ficção. Tanto é que, há alguns meses, tive o desprazer de ter uma apostila e matéria nesse sentido, e sem titubear, joguei-a ao lixo, e minutos após, com medo de alguém pegar e ler, então fui ao lixo, catei, rasguei e coloquei fogo. Entendo que negar a existência do inferno é o mesmo que negar a realidade do céu, ou negar o sangue do Cordeiro Jesus. Textos como o do rico e Lázaro devem ser ensinados todas as semanas nas igrejas, pois são palavras que abrem mais o bom senso, conhecimento, interesse e visão sobre a realidade. Equiparo como se estivesse indo a algum lugar de luto e vejo o fim de todas as coisas, e todos podem aplicar no seu coração, e a Bíblia afirma ser melhor do que ir aonde a festa. A palavra de Deus sempre gera, edifica e instrui vidas, e nunca volta para Deus vazia. Ou servirá agora para fazer brotar uma fonte d'água viva que salte para a vida eterna, ou será usada no dia da morte para fazer sofrer no inferno e depois no juízo final do trono branco, para condenar o incrédulo e eternamente no lago de fogo em corpo e espírito. Inferno ou Hades era um lugar dos mortos no Velho Testamento, com dois compartimentos divididos em lugar de sofrimento para os perdidos e repouso ou paraíso terrestre para os salvos. E a partir da morte de Jesus, os espíritos dos salvos foram retirados da parte do repouso do Hades e levados para o paraíso celeste, alargando-se mais o Hades. Com essa desocupação do compartimento, e no inferno existe um fogo que não tem fim, como bem ensina Marcos no capítulo 9, versículo 43. O versículo 25, abismo é a eterna separação. Tudo é escolhido enquanto estamos aqui. O Dives podia escolher o melhor, mas infelizmente escolheu o lugar errado. Louco, o que tens preparado? Se hoje Deus pedir a sua alma, o que você vai fazer? Pedir um prazo para terminar com a sua amante e pedir perdão a Deus, a esposa e a igreja? Pedir alguns dias para romper o relacionamento íntimo com a sua namorada ou noiva? Ou pedir algumas horas para abandonar o vício do cigarro, do álcool, das drogas? Ou afinal você pediria um prazo para devolver o alheio, ou para reconciliar-se com aquele que você tanto odeia e persegue? O que confessa alcança misericórdia, e o que persiste no erro não prosperará. É tempo de restauração, é agora ou pode ser nunca mais. O arrebatamento está chegando, e há muita gente brincando de ser crente ou brincando da igreja. Quem odeia o seu irmão que vê, torna-se mentiroso.
quando diz que ama a Deus. O homem aproxima-se mais e mais de Satanás quando está odiando, com inveja, com ciúme destrutivo e maquinando o mal. O versículo 26, o dívido ou rico prezava mais os seus bens do que a Deus, e agora, na hora final, para nada serviu, e o tudo que temos vai ficar aqui na terra. Somente resta ao rico colher os frutos do que plantou. O pronome possessivo seus não foi usado para Lázaro. Então o equilíbrio e justiça foram feitos. Somos 7 bilhões de pessoas. E de onde vêm os espíritos que encarnam em nós? Então, crer em reencarnação é falta de bom senso, falta até de filosofar a lógica. Esta é a conclusão a que chegaram o maior espírita de todos os tempos, que é contra a reencarnação, o inglês Stanton Moses e seus milhares de seguidores na Europa e em vários países. E ainda os participantes do 4º Congresso Espírita Internacional de Haia, na Holanda, em 1977, o que foi motivo de grande dissidência que levaram e ainda sempre está levando milhares de espíritas intelectuais, educadores e filósofos a abandonarem a doutrina e se convertendo ao cristianismo puro. Também não pode passar de um lugar para outro e transpor o abismo que separa os dois destinos, e não se pode purgar e ser purificado a não ser pelo sangue do Cordeiro Jesus. Motivo de divisão de ideias do concílio religioso no ano 681 e de outros concílios posteriores, onde discutiram o herético purgatório teorizado em 593 pelo então Papa Gregório I, que tinha a enganosa finalidade de facilitar a entrada no céu, fortalecer e ampliar o império da igreja. Motivos do primeiro cisma e depois a reforma protestante. Ficar com as frágeis e vulneráveis e pessoais teorias da reencarnação ou do purgatório é por demais desconsiderar e desfazer do sangue de Cristo, ou mesmo que dizer que Jesus é mentiroso. E isso seria impossível, ou o maior erro que poderia existir na face da terra. Então devemos ficar com as palavras de Cristo, pois são fiéis e verdadeiras palavras de Deus, e que todas as demais palavras contrárias sejam consideradas falsas e mentirosas. O versículo 27, pela primeira vez, o rico demonstra interesse noutras pessoas. Deve ter passado seus 30 ou 40 anos sem ter dado a mínima atenção para o próximo, e agora que está isolado de tudo e de todos, enxerga alguém apenas por interesse de alívio, mas nunca teve a intenção de aliviar a sede ou fome de ninguém. Já que não teve recurso para ele, então se lembrou dos irmãos na casa do pai, mas do próprio pai mesmo sequer lembrou ou se importou, certamente porque o pai já estava em estado terminal e não podia mais gozar dos prazeres da carne, e pensava que não tivesse problema se viesse sofrer no inferno, já que vivia em aparente inferno na face da terra, com as doenças e dores devido à idade. Sabia que seus irmãos ainda não tinham morrido nem com Jesus, porque eles não foram vistos no céu, nem sem Jesus, porque não foram vistos no inferno. E ao final, sabia que seus irmãos não tinham ainda aceitado a Jesus, porque eram incrédulos e com corações petrificados, igual a ele, rico. Então orou pela segunda vez, lembrando dos seus 5 irmãos. O seu amor interesseiro
fez que ele não se lembrasse das pessoas de outras famílias, nem de pedir para recomendar aos seus irmãos que se convertessem a Cristo ou que fizessem caridade para os irmãos de Lázaro. O rico não se lembrou das várias esposas, porque eram apenas objeto para sexo e não cultivava o amor ágape ou filos. Também não se lembrou dos filhos de suas várias amantes. Infelizmente, existem irmãos hoje que têm um péssimo costume e vício de amar somente por interesse. Mas essa não é a doutrina ensinada por Paulo aos Coríntios capítulo 13, onde o amor deve ser não fingindo e não interesseiro. Versículo 29, aqui Moisés representa o Velho Testamento e os profetas o Novo Testamento. E o ímpio ou o homem na sua essência natural sempre fica tentando duvidar da santidade e do poder da palavra de Deus. O versículo 30, o homem rebelde sempre quer contender com Deus, querendo ter razão, até que quis escolher outros meios para ouvir de Deus, mas o nascer de novo não é por meio de fantasma, impressionismo, mediunidade ou misticismo. Versículo 31, se um homem não pode ser humano com o Antigo Testamento em mãos e com Lázaro à porta, então nem um visitante do outro mundo o poderia ensinar diferente. O crer vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, e isto é obra do Espírito Santo, e os mensageiros somos nós, a igreja, e não aqueles que já morreram. Uma mensagem do céu que retrata o dia a dia diretamente do inferno, revela coisas fantásticas e sérias. Se você ainda não aceitou a Jesus, ou se é um desviado, Deus lhe está dando mais uma oportunidade. Você sabe que já era para estar na sepultura há muito tempo, e Deus o tem poupado e o livrado da morte por acidente, assassinato ou doença. Isto é porque Ele, Deus, é longânimo e misericordioso, e hoje pode ser a sua última oportunidade. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, abra a porta e deixa Cristo entrar e cear com você e você com Ele. Amanhã poderá ser tarde demais. Temos a obrigação de ministrar tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele mesmo nos comissionou esse dever em Mateus 28, 21. E no meio de tudo está a presente parábola. Muitos têm o costume de somente ficar massageando o ego dos fiéis com autoajuda, louvor, milagres, prosperidade, e esquecem-se de pregar essa realidade da morte. Trabalhar com a eternidade de uma pessoa é coisa muito séria. A Bíblia fala que estreita é a porta que conduz aos céus, que é difícil e que devemos nos esforçar. Estamos vivendo os últimos segundos da igreja na terra e chega de engano. A verdade não pode ser escondida. A verdade dói, mas ela liberta, gera vida eterna, provoca a restauração de vidas e deixa a pessoa preparada para repousar eternamente no seio de Abraão. Amém. Aconselhamos a cada sábio que amplie mais os seus conhecimentos das doutrinas bíblicas, lendo os livros Terceira Guerra e Holocausto, fazendo também os nossos cursos bacharelado em teologia, mestrado em doutorado e pós-doutorado PhD, e finalmente assistindo aos demais DVDs, todos de minha autoria, com doutrina sadia, que muito pode edificar a sua alma. Que Deus o abençoe. Muito obrigado.